Oi gente, hoje eu vou mostrar um jantarzinho que eu fiz aqui em casa pro meu pai e pro meu marido, porque meu pai tem muito tempo que ele não vem aqui. E aí ele veio e eu fiz um jantar com filé mignon, um molho maravilhoso com mostarda e damasco, salada de frutas, saladas, enfim. Você vai acompanhar comigo como eu faço passo a passo e também vou te ensinar um delicioso molho para salada exclusivo que você vai amar. Bom, então eu fiz uma salada de frutas. Eu não vou mostrar a salada de frutas porque é muito simples, né, gente? Eu só tô mostrando aqui o que eu servi. E eu sempre faço essa salada de fruta e coloco um pouquinho de nada de suco de laranja natural. Esse é um suco pronto, mas ele é natural, ele não tem conservante, nem açúcar, nem nada disso. E coloco porque dá um tchan na salada, eu acho que ela fica mais molhadinha, porque as frutas que eu coloquei aqui não soltaram tanto líquido. E aí eu só coloco num potinho, aqui eu tenho um potinho lindo que eu comprei de pedra sabão, super pesado. Então eu coloco isso na geladeira e deixo para servir depois do jantar. Aqui eu já vou fazendo um mise en place, que é assim, já algumas preparações anteriores durante o dia para não ter muito trabalho na hora de fazer o jantar. Também coloquei no potinho de plástico para o meu pai levar para minha mãe, porque ela não veio. Aqui eu não coloquei uma mesa super produzida e linda, só coloquei mais ou menos mesmo porque eu tava com um pouquinho de preguiça e como eu tô fazendo tudo, fica muito difícil eu fazer tudo de uma vez. Aqui eu vou lavar algumas batatas e cenouras, porque eu vou fazer esses legumes ao vapor, bem simples mesmo, e aqui eu tô pesando só pra ver quanto deu as batatas, porque eu comprei essa balancinha e eu tô pesando tudo agora, gente. Coloco tudo na balança. E aí eu vou lavar os meus legumes, a minha batata, a minha cenoura, que eu só vou fazer batata e cenoura no vapor mesmo, mais nada, e uma salada. Algumas pessoas acham muito estranho, mas eu passo um pouquinho de detergente sim nos legumes, gente, porque eu morro de nojo. Depois eu coloco ainda um pouquinho de vinagre. E quando eu tô muito em dúvida, quando tá muito cheio de terra, quando eu acho muito esquisito no supermercado, eu vou e coloco uma colherzinha de chá de, vocês sabem, né? Água sanitária. Mas depois é só lavar bastante que ele fica ótimo. Então eu vou ensinar o molho para salada maravilhoso. Você vai colocar creme de leite fresco, tá? 90 ml de creme de leite fresco. Ai, meu Deus, creme de leite fresco é caro. É caro, gente, mas já vai, ó, você já faz tudo de uma vez, que você vai usar também pro molho do filé mignon. Então aí eu vou colocar uma colher de sopa de azeite extra virgem. E aqui eu vou picar 3 dentes de alho com algumas folhinhas de manjericão. Logo depois eu vou soltar todos os aromas desse alho, desse manjericão, com um pouco de margarina ou manteiga, tá? Que eu usei manteiga. Se você quiser, usa margarina, mas manteiga é melhor. E aí eu vou colocar tudo isso dentro dessa panela e deixar cozinhar um pouquinho assim. Não precisa ser muito, né? Pro alho não ficar muito escuro. Mas eu deixo ele escurecer um pouquinho, não muito, tá? E ele escurece muito rápido, gente. Cuidado. E aí depois de soltar todos esses aromas, eu só vou colocar tudo isso dentro do molho. E aí nós vamos colocar um pouquinho de sal e mel. Aqui eu coloquei também um pouquinho de outro molho, que é o baharat. Adicionei também um pouquinho de mostarda de boa qualidade e um pouco de iogurte. Não é muito iogurte, também para não ficar muito espesso, eu coloco um pouquinho de água, mas toda a receita tá aqui na descrição do vídeo. Também coloquei limão, sal e pimenta do reino.
E agora a gente vai agitar ou mexer bastante se você não tiver isso. E aqui por último eu coloquei um pouquinho de mel, como eu disse. Esse molho é simplesmente maravilhoso, ele fica bem aveludado, ele é maravilhoso para jogar em qualquer salada que você quiser. Eu vou deixar esse molho na geladeira até eu servir minha salada. E agora eu só descasquei minha batata e minha cenoura e vou partir em tirinhas. Não precisa ser necessariamente julienne, tá? Que é um tipo de corte. É só cortar a cenoura e a batata na vertical para elas ficarem mais compridinhas, tá bom? Não deixa muito fina nem a sua cenoura nem a sua batata, tá? Porque nós vamos cozinhar no vapor e é relativamente rápido, mas se você deixar passar do ponto, ela começa a desmanchar. E o legume no vapor, ele é legal quando ele ainda fica um pouquinho durinho, tá? Ele preserva alguma crocância, assim, pra gente conseguir mastigar. E aqui eu tenho algumas folhas de alface que já estavam até morrendo um pouco, estavam meio murchinhas. Eu coloquei um pouquinho de tomate, vou colocar abacate, o meu molho, e um pouquinho de crouton ou alguma torradinha que você tenha. Uma saladinha bem simples mesmo. Aqui os meus legumes no vapor já estão prontos, você vai enfiar uma faca e quando tiver enfiando a faca, mas ele não estiver desmanchando, ele não pode estar desmanchando, tá, gente? Ele tem que estar bem inteirinho, ainda tem que estar com alguma consistência, ele não pode ficar desmanchando. E aí eu vou transferir esses legumes para uma assadeira ou qualquer coisa, eu vou servir assim mesmo. Geralmente eu gosto de saltear esses legumes na frigideira, mas aqui como eu tava com tanta pressa e meu pai já tinha chegado, eu só coloquei manteiga derretida por cima do legume e coloquei um pouquinho de sal e pimenta, só isso. Para o meu filé mignon eu vou colocar aqui azeite de oliva e uma quantidadezinha assim de manteiga, tá? E aí eu vou colocar os meus bifes de filé mignon. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal e pimenta, eu esqueci de temperar os bifes antes, porque eu tava com tanta pressa, tão louca conversando e recebendo, que eu não consegui. Eu esqueci e eu temperei dentro da panela mesmo, mas tá tudo bem. Então eu coloquei só um pouquinho de sal e pimenta. Gente, e o negócio do bife é que ele não é um medalhão, então o que que acontece? Eu não deixo selar completamente dos dois lados, porque senão o bife ele vai ficar muito cozido, tá? Então eu frito um pouquinho com a panela quente, sempre eu coloco a panela quente. Frito um pouquinho de um lado e frito um pouquinho de outro, mas eu sempre tiro e ele sempre fica mais branquinho do que o medalhão, porque o medalhão, se a gente deixa ele selar dos dois lados, ele fica com aquela crosta, né? Fica bem bonito. Já o bife do filé mignon não, tá? Porque como ele é mais fininho, a gente não frita demais também. E aqui para aproveitar todo esse insumo, essa delícia do filé mignon, essa gordurinha, eu vou colocar mostarda Dijon e um pouquinho de geleia de damasco pronta. Eu vou mexer tudo isso, tá bom? E aí, eu vou dar uma espalhada e vou colocar o meu creme de leite fresco. Tem que ser fresco, Daiane? Olha, o creme de leite fresco, ele tem um teor de gordura maior, então o seu molho vai ficar aveludado, vai ficar muito gostoso. E também, quando ele ferver, ele não vai talhar, tá bom? Então aí, ó, eu mexi, coloquei um pouquinho de sal, como vocês viram, vai provando o seu molho pra ver se tá o seu gosto. E aí eu coloco também as minhas carnes, né? Já coloco aqui e você viu que, ó, o meu molho já tá reduzindo. E eu pego também aquele restinho de suco que ficou da carne, que ela ficou descansando ali no prato, e jogo esse restinho de suco desse sangue com essa coisa toda e mexo, tá vendo, ó? E isso aí vai ajudar a dar uma cor também pro seu molho. Então, quando seu molho estiver bem mais reduzido, tá vendo, com essas bolhas maiores, significa que ele tá secando. E aí eu coloquei um pouquinho de folhinhas de manjericão, mas você não precisa colocar essas folhinhas, tá bom? Gente, vocês não têm noção de como tá gostoso. E a carne super macia. E eu servi assim meu filé mignon com molho, legumes ao vapor e uma saladinha. Mais tarde eu servi a salada de frutas, mas esqueci de gravar. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal. Um beijão e até a próxima.